Olá pessoal, eu vou responder uma pergunta sobre esse novo modelo de educação que está fritando a cabeça de muitas pessoas. Basicamente é o seguinte, no modelo anterior, todas as crianças tinham que estudar o mesmo conteúdo. Crianças e adolescentes tinham que estudar o mesmo conteúdo, que significa que elas seriam expostas a, digamos que, todas as disciplinas. Hoje é possível que uma parte dessas disciplinas fique de fora. Então, digamos que o adolescente, o jovem, ele vai escolher quais disciplinas que ele vai cursar, por exemplo, como grade do ensino médio. Existem pontos positivos e pontos negativos desse tipo de escolha. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: a tendência natural numa sociedade em que a ideia é aplaudir o lucro, a tendência natural é que os nossos jovens sempre caminhem em direção daquilo que parece que está dando mais lucro. Mas o que está dando lucro no momento que o jovem está fazendo o ensino médio pode não ser o que vai dar lucro daí a 5 anos. Então existe essa tendência de uma busca desesperada por uma determinada área, por um determinado campo do saber humano, e que este campo fique lotado de pessoas depois de um certo tempo, e que essas pessoas não saibam fazer mais nada, né? Vamos imaginar que em nome da matemática, que está dando mais dinheiro agora, eu vou abrir mão da geografia e da história. E chega lá na frente, tem tanta gente que estudou só matemática e não estudou geografia e história, que esses campos, né, geografia e história, eles vão fazer falta. Esse é um ponto negativo. O outro ponto é a ideia do controle social neoliberal sobre o que aquela sociedade vai ser. A partir do momento que você começa a remunerar uma determinada área do conhecimento e não remunera outra área do conhecimento para incentivar todas as pessoas que estudem somente aquelas áreas que estão sendo remuneradas, você está automaticamente fazendo com que as pessoas parem de pensar naquelas outras áreas. Então, se os nossos jovens não vão estudar filosofia, não vão estudar sociologia, vão abandonar história, vão abandonar geografia, certamente eles não vão saber de onde viemos para pensarem para onde vamos. Isso é um problema muito sério para nós como nação, e é muito interessante para os países colonizadores, para o império, porque ele vai produzindo dentro de um país como o Brasil apenas pessoas para trabalhar. E é essa educação mecanicista de produzir pessoas apenas para o trabalho que foi criticada durante muito tempo e foi abandonada. Se você produz pessoas somente para servirem às fábricas, somente para servirem ao mercado, a gente vai viver uma situação em que a gente não vai ter cognição, não vai ter reflexão dentro do país. E a intenção por trás disso é sufocar os professores dessas áreas, porque os professores de áreas como sociologia, filosofia, geografia e história são os professores que mais prejudicam os interesses do neoliberalismo, porque são os professores que fazem as pessoas pensarem a respeito de como estamos hoje, o porquê estamos dessa forma hoje. É muito importante destacar o fato de que um adolescente ele pode ter uma visão a respeito de determinadas disciplinas agora, principalmente uma visão motivada pela ideia de que aprendendo aqui ele vai comprar um carro, vai realizar os próprios sonhos materiais, mas ele não sabe o que vai ser a vida dele no futuro. Eu posso falar isso ao meu respeito. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para a professora de inglês por que eu estaria estudando inglês se eu nunca, se eu não planejava mudar para a Inglaterra, e eu morei 5 anos na Inglaterra. Esse ponto é muito importante porque a falta de uma previsibilidade real sobre o futuro vai fazer com que nossas crianças e nossos jovens e adolescentes, né, escolham disciplinas que são interessantes no presente, mas ao escolher disciplinas interessantes no presente, eles vão produzir um futuro em que aquelas pessoas serão abundância. E aquelas disciplinas que foram abandonadas no passado, elas estarão faltantes. E isso vai acabar condenando o Brasil a essa situação de dependência dos países, né, das metrópoles. E uma situação que é muito importante também, que a gente consiga refletir nesse momento esse modelo que vai ser adotado, obviamente, pela maioria dos estudantes, principalmente nas redes públicas, não vai ser o modelo que vai ser adotado pelos filhos das elites. Aos filhos das elites será disponibilizada, obviamente, uma educação integral, com todos os conteúdos, até para que eles possam refletir através da sociologia e através da história, através da geografia, uma aplicação ainda que na engenharia.
isso vai ser isso é o que está sendo tirado dos filhos da classe média baixa, dos filhos dos pobres, das pessoas mais pobres do Brasil. Essa questão nos leva a uma reflexão bem importante neste momento, né, que é mais ou menos assim: educação para o social é a sociedade educando as pessoas para que elas saibam tudo que é útil e decidam no futuro qual daquelas áreas elas vão aplicar, ou seria possível dar, por exemplo, a um jovem, só para ter uma ideia do que significa o jovem e o adolescente. O jovem e o adolescente, eles não podem ser condenados como criminosos porque a justiça entende que eles não possuem essa capacidade de autodeterminação. Um jovem não pode tirar uma carteira de motorista porque a justiça entende, né, que o adolescente, o jovem, ele não tem essa capacidade, né? Ao menor de 16 anos não é permitida a vida civil completa, por exemplo, ele não pode abrir uma empresa. O 16 aos 18 só emancipado, mas eles vão poder escolher que disciplinas eles vão estudar como se eles soubessem tudo a respeito do futuro deles. O mais importante é dizer que essa modalidade é uma modalidade para excluir os professores dessas áreas. A finalidade é sufocar, através de uma medida que parece ser benéfica para a sociedade, porque, não, eu não vou ter que estudar aquilo que eu não gosto, mas a finalidade é sufocar principalmente os professores de áreas que nos levam à reflexão sobre o imperialismo. História, geografia, sociologia, filosofia. Ao sufocar essas matérias, você acaba sacrificando os professores dessas matérias e incentivando o não estudo dessas matérias. Muito obrigado para quem fez a pergunta. Eu queria pedir para você fazer uma pergunta também na área de educação, eu vou ter o prazer de responder. Muito obrigado e até mais.